Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com a professora Carolina Alves Souza Lima, professora aqui da FAD de Direitos Humanos. Ela é graduada pela PUC, possui mestrado também pela PUC e doutorado. Ela é livre docente em Direitos Humanos. E hoje a gente vai falar um pouco com ela sobre o superendividamento, esse tema que é de extrema relevância, mas que desde que foi, de certa forma, recente, baixada a lei em 2021, não foi discutido, não foi entendido de como se posiciona, como fica o cidadão e o ser humano por trás do consumidor de fato, que é atingido por esse problema. Então hoje a gente está para conversar com ela um pouquinho sobre. Professora, para a gente começar a conversar um pouco sobre esse tema de também importância que é o superendividamento, como é que a senhora acha que, à luz dos direitos humanos, como é que fica o superendividado nesse cenário? Como que ele é um problema só econômico para ele? Como é que fica o cidadão e o ser humano por trás da pessoa endividada? Sim. Trazendo uma análise a partir dos direitos humanos, a gente tem que constatar que o Brasil é um país de profundas desigualdades sociais e econômicas, então há uma grande parcela da sociedade que não tem acesso a direitos básicos, estão em relações de trabalho muitas vezes precárias, então com condições não dignas de trabalho, com salários muito baixos, e como nós temos serviços públicos de regra de não muito boa qualidade, pensando na escola pública, no sistema de saúde, no sistema de transporte. Então, há uma grande parcela da sociedade que vive uma realidade na qual ela não consegue, com o que ela recebe, pagar as suas contas básicas. Se ela entra numa situação, e muitos entram, de endividamento, elas entram num ciclo no qual elas não conseguem sair, essa dívida ela vai aumentando e, consequentemente, a vida vai se tornando mais precária porque não há um suporte do Estado na prestação desses serviços básicos, o salário que ela recebe é um salário que não fecha no sentido dela dar conta do mínimo, do mínimo existencial, ou seja, a gente vive uma realidade onde nós temos mais de 30 milhões de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, então não tem acesso a uma alimentação segura no Brasil. Então isso afeta a dignidade, isso afeta a cidadania, isso afeta o mínimo de uma vida digna que deveria ser garantida a todos os brasileiros. A senhora citou também como o mínimo existencial. A lei, ela traz, indiretamente, através de julgados, a gente tem a questão de que muitos juízes têm garantido esse mínimo existencial através de ser R$600. Como é que a senhora vê esse valor? Em muitos casos, se a gente for analisar a prática, realmente é um valor que a pessoa não consegue, de fato, viver. Como é que a senhora acredita que possa se moldar? O que foi pensado por trás disso, talvez? Acho que quando há esses benefícios, a intenção deles é positiva. Eu acho que eles são necessários quando a gente pensa em programas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Acho que são sempre políticas públicas importantes num país de profundas desigualdades sociais. Mas se nós, como sociedade de Estado, nós não enfrentarmos a parte estrutural, no meu entender, primeiramente, garantia de educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, na qual, por exemplo, uma criança, ela vai para a escola, ela fica em período integral, ela é alimentada na escola com 3 refeições, ela tem um sistema ali onde se protege a sua saúde, tem um atendimento odontológico, tem material, tem uniforme, então toda uma rede de proteção às crianças, acho que a gente enfrenta uma parcela dessa realidade porque há um tipo de suporte. Entendo também que o ideal seria que as pessoas recebessem salários dignos, salários que sejam compatíveis com uma vida digna no sentido de que o que ela recebe, ela consegue pagar as suas contas,
não é? Então, ela tem autonomia, ela não precisa diretamente de nenhum tipo de benefício do Estado, porque todos esses benefícios, eu acho que eles são bem-vindos, eles são necessários, mas eles deveriam ser sempre focados ou acontecerem, não é, durante um período. Porque o ideal é que as pessoas tenham trabalhos dignos e recebam suficientemente bem para que possam ter autonomia e as suas respectivas vidas. Senão a gente fica muito num sistema paliativo, né? E eu acho que esses sistemas paliativos, eles podem ser importantes a curto e médio prazo, mas não como base de um Estado, né? O ideal é que as pessoas tenham salários dignos. E o que a gente vive hoje, infelizmente, é uma precarização do trabalho. Cada vez as relações de trabalho, elas estão mais precárias, as pessoas precisam trabalhar mais e receber menos. Então, essa eu acho que é uma discussão, não só no Brasil, uma discussão mundial, né, de como nós queremos construir essas relações de trabalho. Né? A gente vê muito também, né, o consumidor sendo colocado como, por algumas pessoas, como culpado, e citam muito a questão de educação financeira para os consumidores, para as pessoas que vão ao mercado de consumo. A senhora entende que a educação financeira ela é essencial, e sendo essencial, deveria o Estado fomentá-la e promovê-la de uma forma que chegasse de acesso amplamente às pessoas? Acho que a educação financeira ela é sempre fundamental, ela deveria ser uma disciplina na escola, então isso deveria ser ensinado né, a partir do ensino fundamental, e tanto em escola pública quanto em escola privada. No entanto, não adianta se fornecer a educação financeira se as pessoas recebem um salário que é totalmente incompatível com uma vida digna, um salário que elas não conseguem pagar as contas mínimas, elas não conseguem fazer uma compra mensal de supermercado. Então, a conta não fecha também. Então, é claro que a educação financeira ela é fundamental, começando na infância e caminhando para a vida como um todo. É importante que a gente saiba priorizar, é importante que a gente saiba poupar, seja como indivíduo, seja como sociedade. É importante que a gente saiba priorizar o que é mais importante, né? Então, é muito mais importante a saúde, a educação, do que um consumo, sei lá, né, em algo que não seja tão importante, sei lá, um excesso de roupa, por exemplo, né? Então, coisas que não são tão importantes. A roupa é importante, mas o excesso não é importante. Então, né, acho que a educação financeira ela traz essa percepção, mas me parece que a gente tem uma grande parcela da sociedade brasileira que ela não tem nem sequer essa escolha. Não é a questão dela ter educação financeira, é que o que ela recebe, seja como benefício, seja como salário, é incompatível com uma compra mensal de supermercado. É incompatível com os gastos essenciais dessa família. Então, me parece que aí o problema ele é mais sério. Então a gente tem muito assim, advindo de todas essas questões sociais que entornam ao mercado de consumo, e principalmente a figura do consumidor, que às vezes vai ao mercado de consumo e se endivida, como a senhora disse, às vezes não é uma dívida supérflua, uma dívida que de fato ele se necessitou, e vai se colocando numa situação de exclusão social até mesmo, onde ele perde, às vezes, direitos civis, às vezes acesso à moradia, às vezes acesso à saúde, quando a gente fala da questão de alimentação, por exemplo. Então, quais os impactos dessa exclusão que vai se fazendo com a pessoa, com o ser, podem causar no curto, no médio, no longo prazo para essa pessoa? Então, acho que são os problemas de exclusão da cidadania, porque veja, né, quando uma pessoa ela se endivida porque ela está adquirindo um fogão, uma geladeira, né, ou mesmo pagando uma parcela da casa própria, né, a gente verifica que são bens, né, de uso básico, né, para a existência ali da pessoa, né, uma geladeira, é um fogão, é a casa própria. Então, são coisas essenciais para a vida da pessoa. Então, não é uma questão de pensar, esse indivíduo ele é perdulário, esse indivíduo não sabe administrar o dinheiro, é porque o que ele recebe não cabe dentro dessa organização. Acho que a gente tem, assim, né, são vários caminhos. Eu acho que é necessário
um Estado que garanta muitos direitos, mas a gente não pode acreditar que o Estado vai resolver tudo, ou que o Estado é responsável por tudo. O Estado tem um papel, mas ele não é o único agente, ele não vai resolver todos os nossos problemas. Acho que a sociedade tem um papel muito importante, né? Então, quanto mais a sociedade ela é ativa, participativa, ela se une em movimentos sociais, ela se une em organizações não governamentais. Então, esse movimento ativo da sociedade civil também é muito importante e pode dar muito, e dá, né? Em algumas instituições dão muito suporte às populações mais carentes. Acho que isso é bastante relevante. Pensar que a gente mora no município, né? A gente não mora no estado ou no país, a gente mora sempre no município. Então, o município tem um papel muito importante na garantia desses serviços básicos. Ontem mesmo eu estava num evento e eu vi uma iniciativa que eles estão fazendo na cidade de Olambra, que eu achei extraordinária. Eles fizeram um grupo no qual eles abriram para a população apresentou acho que umas 600 propostas. Dentro dessas 600 propostas eles conseguiram enxugar para 60 propostas em todas as áreas, na área da educação, da saúde, do turismo, do idoso, da criança, do adolescente, do meio ambiente. Então, assim, vários setores, e eles estão trabalhando, eles têm metas ali para a cidade de Olambra, se eu não me engano, não sei se é 2032 ou 2030. Então, são algumas iniciativas que a gente vê ali na sociedade civil que impactam a vida, né, das pessoas que moram nessa cidade, das crianças, dos idosos, não é, dos jovens, de uma forma muito holística. E é uma proposta ali em parceria com o poder público, mas junto com a iniciativa privada, e que também coloca a importância das empresas, né? As empresas têm um papel social muito grande também, não é? Desde garantir serviços para os seus, né, colaboradores. Então, me parece que a gente não muda um país individualmente, né? A gente precisa ter um coletivo atuando, várias áreas e várias parcerias atuando, e acho que tudo junto caminha para que a gente possa ter melhor qualidade de vida, melhor acesso a esses serviços, mas a nossa realidade, salvo exceções, né, poucas exceções, ainda é uma realidade de muita exclusão social, de salários baixos, de precarização no trabalho e de uma grande maioria da sociedade que recebe um salário ou um benefício que é totalmente incompatível com o mínimo existencial, com uma vida digna. Então, é preciso primeiro enfrentar essas desigualdades sociais básicas para depois ensinar a educação financeira, né? Para depois exigir um pouco mais desse consumidor. É preciso que antes venha esse básico, né? Se a pessoa ela não está alimentada, ela não consegue nem sequer pensar, né? Se uma criança não foi alimentada, como que ela vai para a escola estudar, né? Então, é preciso que a gente enfrente primeiramente essas questões básicas para depois construir essa relação, que é a relação da cidadania, onde há direitos e deveres. A senhora acredita, então, que pelo menos a idealização de uma lei, a tentativa, pelo menos aparente, de lutar contra um problema que assola os brasileiros e que auxilia com certeza, quanto mais se endivida, mais se auxilia a chegar numa condição de precária de vida, essa primeira mudança de aparente olhar dos nossos legisladores ao pensarem a lei pode indicar uma mudança de direção de como vai se lidar com essas situações, uma situação que não é apenas de consumo, mas uma questão que afere também a pessoa. Pode ser uma mudança de direção que o nosso sistema judiciário pode levar para tratar essa questão? Eu acho que o judiciário ele tem o seu papel, tem a sua importância, e todas as demandas que chegam até ele são enfrentadas. Mas acho que uma questão que é pouco falada e que me parece muito importante é como que a gente
regulamenta esse sistema financeiro, como que a gente regulamenta os lucros das instituições financeiras, né, especialmente dos bancos. Acho que isso é uma questão que é pouco falada no Brasil, é uma questão que precisa ser enfrentada. A gente sabe que no Brasil, o Brasil é um dos países onde os bancos mais lucram. Então, claro, a gente vive num sistema capitalista, a nossa Constituição está estruturada dentro de um sistema liberal. Então, essa é a base do nosso sistema político e jurídico. No entanto, a gente só vai conseguir avançar, né, ter menos dívida, melhor qualidade de vida, crianças efetivamente se desenvolvendo, se tornando cidadãos, se a gente enfrentar a grande raiz do problema, que é a desigualdade social e econômica. Se a gente não enfrentar a desigualdade social e econômica no Brasil, a gente não vai avançar. E a gente tem uma situação ainda no Brasil onde o trabalhador ele tem poucos mecanismos para se proteger e, como nós falamos, ainda diante de salários baixos e precários, que não garantem uma vida digna. Então, eu entendo, apesar de não ser da área da economia, então com as devidas restrições, não é? Por não ser uma área que eu domino, mas pouco que eu leio, que eu me informo, eu vejo que ainda há um sistema muito injusto no qual o consumidor ele acaba entrando numa situação no qual ele se endivida, ele não consegue sair e o sistema financeiro o aprisiona nesse sentido. Se a gente olhar, né, os juros do cheque especial, do cartão de crédito e tudo mais, se a pessoa não tem um mínimo de estabilidade econômica e de caixa, se ela entra nesses mecanismos, ela vai para uma situação onde ela perde total controle econômico. Então, acho que a gente tem sempre que olhar para as raízes dos problemas. Eu acho que é a desigualdade social e econômica e também como que o Estado, mesmo vivendo num sistema capitalista, liberal, que é o que prevalece, que nem estou questionando ele, mas que haja um pouco mais de limites a um excesso de lucro que acaba prejudicando uma grande maioria da sociedade que fica numa situação de vulnerabilidade e de vida precária. Para a gente poder finalizar assim, como a senhora acredita que seja o caminho para tentar reintegrar, tentar devolver para essas pessoas, mesmo que brevemente, um vislumbre de cidadania para elas mesmas? Primeiro, mecanismos menos burocráticos para que elas saiam do endividamento. Segundo, melhoria de todos os serviços públicos e que a gente precisa sempre pensar que todas as políticas de direitos humanos, elas não são políticas de governo, ou seja, a curto prazo. Elas são políticas de Estado. Então, a gente tem que estar pensando o Brasil, não é para daqui 1 mês ou 2 anos. A gente tem que estar pensando o Brasil, hoje nós deveríamos estar pensando o Brasil para daqui 50, para daqui 100 anos. Como é que nós queremos o Brasil daqui 50, daqui 100 anos? Para que a gente possa chegar num nível avançado, a gente tem que pensar, né, em sistemas públicos, fundamentalmente de saúde, de educação e segurança também, porque a gente vive hoje uma realidade de muita insegurança, aonde existam metas a serem percorridas a médio e longo prazo. Se a gente caminhar nesse sentido, me parece que a gente vai construindo cidadania e a gente vai possibilitando que as pessoas vivam melhor. Senão a gente fica sempre numa situação onde a gente está muito no imediato. Então a pessoa recebe mal, isso infelizmente é uma realidade, aí ela não tem acesso aos serviços básicos, aí ela não consegue pagar as suas contas, aí ela se endivida, aí o sistema é burocrático e coloca ela ali na lista, não é, do Serasa ou dos órgãos lá que, né, ela acaba perdendo o exercício de muitos direitos
e isso vira um ciclo de violência contra essa pessoa, e ela não vai ter acesso a um advogado, porque as pessoas de baixa renda não conseguem pagar um advogado. Quando elas tentam ir à Defensoria Pública já tem uma demanda gigantesca de trabalho, então consegue atender a alguns, mas não consegue atender a todos. Então, é um sistema que vai destruindo a cidadania dessas pessoas. Então, a gente não resolve problemas de um país, problemas que envolvem direitos humanos, com ações isoladas, não é? Com ações específicas. É preciso que a gente pense o Brasil como um todo, é preciso que a gente pense em soluções que unam todas essas áreas para que, a médio prazo, pelo menos, a gente comece a caminhar para uma vida mais digna, mais cidadã. Sempre nesse sentido. Doutora, muito obrigado pela colaboração, por trazer uma visão um pouco mais ampla de como esse problema não é só econômico, mas ele é muito mais fundo e muito mais enraizado do que realmente é tratado, do que realmente é debatido. A gente agradece muito aqui pela senhora e... Eu que agradeço e parabenizo vocês pelo trabalho. Obrigado, senhora. Obrigada. One is the loneliest number that you